Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma AgroLive. Hoje nós temos um convidado muito especial, além de um grande amigo, é um grande empreendedor, e para falar de um tema muito legal, que hoje nós vamos falar sobre as pitaias. Deixa eu adicionar o Cavalli aqui na live, só um minuto. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Boa noite, Cavalli. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos os telespectadores, né? Sim. Sempre Hoje é um um tema muito prazer. legal. O prazer é todo nosso, Um Cavalli. Para nós é prazer. uma honra tê-lo aqui conosco. Ah, que show, Silvio. Parabéns aí pelo teu trabalho aí, hein? Parabéns para nós. Cada um soma um pouquinho com esse trabalho, né? Ah, show de bola. Então Pelo vamos jeito dar início. vai dar uma mídia boa, né? Eu acho que sim. Teve bastante comentário ali, depois eu mostro para ti. Mas o pessoal bem curioso a respeito das pitaias, né? Ah, show de bola, show de bola. Espero que eu possa ajudar aí o pessoal aí. Com certeza. Tu tem bastante a somar, tem bastante bagagem. Então vamos dar início ao hino nacional, pelo menos uma parte dele. A gente resolveu reduzir um pouquinho, porque estava muito extenso, né? Mas, como sempre, vamos dar início. Isso aí. Mais uma vez, muito boa noite a todo mundo aqui. Deixa eu organizar aqui uma cadeira. E aí, Cavalli, como é que estamos de chuva por aí? Estamos bem, depois de 18 meses praticamente de estiagem, aí estamos vendo a chuva aí e provavelmente vai recuperar um pouco as águas, hein? Eu, quando toco indo do Brasil, chega a me arrepiar, porque eu fui um tempo aí militar também, então isso nos motiva, né? Eu também. Eu confesso para ti que me arrepia. Então, eu fiz questão de Lindo, colocar muito porque lindo. é muito. Eu acho que é um dos hinos mais lindos do mundo, né? A sonoridade, a composição de letras é fantástica, né? Foi muito bem De fato. composta. E aí, Cavalli? Hoje nós estamos aqui com o Cavalli, né? Ele é um grande empreendedor, né? Empresário rural e produtor rural também, né? Queria que tu se apresentasse um pouquinho, Cavalli, contasse um pouquinho da tua história e aí a gente dá andamento no nosso assunto principal, que seria as pitaias. Muito bem, então, oficialmente, né, boa noite a todos os telespectadores, né? O Silvio, através do seu projeto da AgroLive, aí também me convidou para mim participar, né,
desta atividade tão importante, né? Tenho acompanhado outras publicações dele também, né? Mas falando um pouquinho de mim e das pitaias, né? Eu sou um pequeno agricultor familiar, né? Mas com um projeto grande e de produção, né? Sou técnico agrícola, né? Estudei no colégio agrícola aqui de Erechim, mas sempre olhando assim, me parecia que eu tinha um olhar voltado para a própria floricultura, né? Então, as pitaias, quando eu vi esse negócio aqui, eu digo, é isso, né, que eu quero, né? Porque a floricultura, o pessoal também meio resistente, às vezes essa questão da flor geralmente não é uma questão de primeiro consumo, né? É um item secundário, né? Daí quando eu vi a pitaia, eu disse assim, opa, é esse negócio, né? Tem a flor, tem a fruta, enfim, uma cultura muito importante e de ótimo rendimento também. Então, foi um negócio que já vem dando resultado, enfim, também estou fazendo formado, né, em administração e agora atualmente fazendo uma pós-graduação aí na lógica das pitaias, né, fazendo a pesquisa com os produtores de pitaia aqui dos 3 estados do sul, né, que são ótimos parceiros aí, com uma ótima produção, então acredito que vai dar certo sim. Então eu tenho me especializado nessa cultura também, né. Show de bola. E conta para nós, por que que tu resolveu plantar pitaia aqui no Rio Grande do Sul? Com essas geadas, com esse clima meio adverso, né? A pitaia, para quem não sabe, é um cacto, né? Ela é muito adaptada a clima desértico, muito resistente. E o Cavalli acabou trazendo elas aqui para o Rio Grande do Sul. Acredito que foi um dos primeiros produtores, foi pioneiro nessa cultura. E queria saber de você, Cavalli, por que plantar pitaia? Justamente, né? Aquilo que eu dizia antes, né? Uma das questões pela rentabilidade que ela dá, né? Quando eu fiz um curso de capacitação voltado com isso, daí agradecer aqui o pessoal da Feltrin, né? Que o Valmirei, né? Feltrin aí que também talvez possa entrar na live aí. Eles têm uma iniciativa, né? De estar difundindo isso. E quando eu fiquei sabendo que um amigo meu do Setup, onde que a gente faz parte aí da agroecologia, ele postou, né, lá e tal, eu já tinha consumido essa fruta. E eu achei interessante o preço dela, né, e tipo assim, gostei da fruta e do preço também, né, geralmente é uma fruta que não é tão difundida, mas também ela é bastante valorizada, né? Então, por talvez não ter essa produção toda, mas também, né, pela qualidade nutricional que tem e tudo mais, né? Mas, enfim, o que me chamou a atenção não foi pela qualidade nutricional, mas sim foi pela aparência dela, né? Isso que tu diz, ela é um cactus, então todo mundo me pede, mas dá no frio, né? Que aqui a nossa região não é que nem ali na tua região, que é frio, meio que bastante frio, daí a gente costuma dizer, mas aqui um frio ameno, então a gente consegue fazer um controle também de temperatura, né? Tem o projeto de plantar nas agroflorestas também, proteger do frio, proteger do calor também, né? Então, com o passar do tempo, tu vai se especializando, né? E também aprendendo com a própria cultura e também troca de conhecimento com um agricultor, com outro, com técnicos, né? Apesar de não ter muitos agrônomos, por exemplo, especializado nesta cultura, a gente tem uma rede praticamente grande da agroecologia, onde que a gente consegue, né, fazer essa troca de conhecimento. Né? Eu confesso para ti que realmente informação técnica, assim, profissionais são bem escassos nessa área, né? Tá todo mundo, as informações estão começando, né? Eu fiz uma pesquisa ali no Google, uma busca a respeito de informações da pitaia e é tudo muito superficial. O que a gente encontra bastante ali são informações nutricionais, de quanto ela é nutritiva, né? Talvez alguma coisa de drinks que o pessoal utilize com ela, mas com relação
ao manejo em si da cultura, a gente encontra muito pouca informação, né? E queria que tu compartilhasse conosco como é que foi essa 4G é melhor. Como foi a tua internet que tá aí, Cavani? Estou aqui. Talvez seja a internet mesmo, né? Acho que deu um picozinho aqui, mas já está tudo aqui. Uhum. Queria que tu compartilhasse com nós, Cavalli, como é que foi o início de plantio, compartilhe um pouquinho também do manejo da pitaia em si, né? Se tu puder dar algumas dicas ali para quem quer plantar em casa, talvez no jardim, né? Porque é possível tu plantar uma pitaia no teu jardim. Tem em casa, né? Eu conheço alguns amigos que têm pitaia em casa, no fundo do quintal. Então, De fato. compartilha conosco um De pouquinho fato, sobre o manejo, como é que funciona essa implantação. certo. Então, a primeira questão é definir se a pessoa quer fazer uma produção para consumo próprio ou uma produção a nível comercial, né? Mas independente dessa questão, né, tu tem que ter principalmente um solo fértil, né, de ótima qualidade. Tu já vem fazendo, trazendo informações aqui no próprio AgroLive, né, da qualidade do solo, das informações nutricionais que tem que ter o solo também. E a segunda Uhum. questão é a questão da qualidade da muda, da própria variedade, né, que tu tem que escolher uma variedade enfim, que se adapta à própria região, né. Hoje temos muitas variedades de pitaia, né, a própria Embrapa lançou já as variedades da Embrapa, tem variedades que vêm de fora do Brasil, por exemplo, uma delas que eu tenho apostado, né, que seria a Vietnamese, né, White, é uma super produção, autoférteis, né, que não precisa fazer polinização. A maioria das pitaias híbridas hoje são muito produtivas, porém ela vai um pouquinho além, né, dos próprios tratos culturais, exige fazer polinização cruzada, daí tu tem que ter mais que uma variedade. Então, ainda ela é uma opção muito boa de plantio para pequena propriedade, mas depende muito da mão de obra, né? Talvez é por isso que não tenha uma grande quantidade de oferta de produção, justamente porque ela precisa uma mão de obra qualificada, né? De tu, às vezes, levantar à noite, ir lá polinizar a flor, né? Mas isso tudo é uma paixão que a gente tem, enfim, independente se tiver que levantar de manhã ou de noite e tal, para ir polinizar, tu vai fazer isso, né? Então ela precisa de alguns tratos culturais, né? Eu tenho a minha propriedade é certificada como orgânico, né? Então a gente utiliza a própria controle, né? Enfim, ambiental aí com produtos biológicos, né? Também tem um projeto que estou pensando em desenvolver que é os tratos culturais aí à base de homeopatia, né? Que é uma questão também, né? Que vem crescendo no Brasil como um todo, né? E aí também Uhum. cada vez mais vem se trazendo a conhecimento, né? A própria internet, nós falávamos, cortou aqui, mas a internet trouxe, né, desenvolvimento para todo mundo. Eu, sinceramente, aprendi muito mais de trabalhar com a pitaia através do YouTube, através de troca do WhatsApp, dos grupos, do que propriamente estudando nos livros, né? Então, qualquer dúvida que tu tem, recorre lá no YouTube, recorre aos colegas de grupo que tem, tu consegue sanar essas dificuldades, né? Então, depois, né, de tu colher, de tu escolher uma variedade que se adapta à tua região, tu precisa ter meio que escolhido o local, precisa uma infraestrutura para tu conseguir plantar ela, né? Tem muitos agricultores, produtores aí que escolhem, por exemplo, um tutor vivo, né? Uma árvore. Aqui tem, por exemplo, na nossa região tem a como é que é aquela que cai a flor agora, a folha agora ali, mas enfim, né?
tem os tutores vivos, tem os palanques, né? Daí pode ser palanques de concreto, pode ser de cerne, né? Que dizem que tem uma durabilidade alta, né? Ela Mas tem tu que tem que ser botar plantada na parte aérea. tu pode plantar ela numa árvore, tipo assim, às vezes tu passa em algum lugar bonito, assim, tem aqueles pés de pitaia que se some para cima da árvore, né? O problema dessas é que às vezes tu escolhe uma muda híbrida ou a tal de dama da noite, né? Que são pouco produtiva e às vezes tu precisa polinizar elas. Então tu tem que botar uma escada, por exemplo, para ir polinizar. E com isso muitas pessoas não fazem por não conhecer, né? Mas se tu fizer uma condução dela, botar um palanque de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, ela vai ser muito mais produtiva, porque ela só começa tipo assim, ela produz mais quando caem os galhos, né? Então, vai ficar praticamente na tua altura, às vezes tem inclusive se abaixar, né? Então, se tu deixar ela crescer, ela não vai produzir tanto, porque daí enfim, a seiva vai ir na ponta, né? Se tu deixar conduzir ela que ela caia, a flor vai dar ali na mão, daí, né? Bem dizer, e daí tu consegue fazer os tratos culturais ali mesmo, fazer polinização, fazer, inclusive, enfim, o controle, se quiser botar um saquinho, né? Eu quero proteger ela, não quero passar produto nenhum. Então envolve ela num plástico, num papel aí, que daí ela vai estar protegida 100% daí. Mas enfim, é praticamente isso, né? Os segredos delas são grandes, né? Você só vai aprendendo a partir do momento também que você ir trabalhando com ela. Então, tudo isso a gente vai aprendendo no dia a dia. E depois do plantio, Cavalli, quanto tempo que ela demora para gerar o primeiro fruto ali? São alguns anos ou já no primeiro ano tu consegue ter alguma produção ali? Então, eu tenho uma variedade, né, que é a californiana. Eu fiz alguns testes com ela, né, desde a questão de plantar ela direto no solo, de plantar ela enraizar ela em algum local e depois levar para a lavoura. Outros testes que eu fiz foi a própria o enxerto dela, usar um cavalo mais resistente, mais rápido, mais vigoroso, né? Mas eu Uhum. já colhi pitaia daquelas mudas que eu fiz o enxerto com 8 meses. Então ela é muito rápida, né? Mas vamos dizer que leva em média 24 meses, 2 anos aí para tu fazer a colheita do primeiro fruto, né? Depois do terceiro, quarto, quinto ano, daí elas ficam, assim, no quinto ano já entra na maior produtividade que tem, né? E sabendo que por isso que eu destaquei dos tutores, tá? Porque ela é uma planta muito, que tem muita durabilidade, pode produzir 40, 50 anos, né? Aqui a gente não tem relatos de um pomar é, que parou de produzir, né? Porque tu pode ir renovando, tu vai tirando a parte aérea dela, deixa o raiz, enfim, né? Tu pode fazer muita coisa aí com os tratos culturais da própria pitaia, né? Só um É. destaque aqui, eu tive problemas com o calor excessivo, né? Por isso que estou fazendo uma agrofloresta para cobrir elas, né? Vou plantando eucalipto, vou fazer tipo um guarda-chuva, né? Enfim, né? Com o eucalipto, com as árvores, para diminuir a incidência de Sombrear. sol. Então esse sol excessivo, esse calor, ele queimou a parte externa do cladódio, que se chama, né? Seria a folha, e apodreceu. Então, com esse apodrecimento, Nossa. ficou só a nervura central dela, mas ela continua produzindo, né? Então, isso que é importante, né? A gente vai aprendendo com a cultura, com o clima, né? Com tudo isso a gente Uhum. vai trabalhando, né? É verdade. E a pitaia tem um grande segredinho que é a polinização dela. Se não me engano, a flor dela, acho que dura, ela se abre apenas, é uma noite, Cavalli. Compartilha Então, conosco um pouquinho desse. então existe por, em vários locais, né? Que o pessoal chamava a tal de dama da noite, né? A flor dama da noite. Então, ela é uma pitaia também, porém é uma pitaia
tipo assim, menos produtiva, né, que tem menos trabalho em cima dela, com cruzamento, coisas assim. Então o pessoal diz, não, a dama da noite só fica uma noite, né? E é verdade, a pitaia também, né? Só fica uma noite. Praticamente ela começa a, a, enfim, né, a abrir quando é 10 horas da noite, mas ela chega a seu estágio de abertura às 5 horas da manhã, né? Então ainda tu pode, né, ir para umas 8, 9 horas do outro dia, consegue fazer a polinização. Quem tem bastante fruto ou produção, eles ficam a noite inteira polinizando, né? Eu tenho amigos aí que colocam, né, 10, 12 mil flores numa noite, então eles também, né? Claro, tem que ter mão de obra, tem que ter toda uma expertise nisso, saber quando que ela vai abrir, o que tem que fazer, né? E outro segredo, tá, Silvio, para quem quiser fazer uma polinização, uma produção mais comercial, é olhar. E por isso que é importante a escolha da variedade, tá? Hoje tem a dama da noite, né, que ela é nativa, tem as espécies híbridas e tem as autoférteis, né? As autoférteis, elas não precisam de polinização, né? Por mais que, se tu polinizar, ela te responde, né, com qualidade, com doçura do fruto, com o tamanho também do próprio fruto. Mas as outras, né, a dama da noite e a híbrida, elas, se tu não polinizar, elas não fecundam, não dá fruto, né? E se chover e molhar o pólen, também ela não fecunda, né? Então, por isso que o pessoal diz, eu tenho um pé de pitaia lá, mas não produz a pitaia, só dá flor, deu muita flor, mas não produz. Bom, daí o cara tenta ajudar, né? Eu ajudo muitos Uhum. amigos meus, inclusive o pessoal aí que segue o meu perfil aí nos Pitaias Cavalli, né? Muitos me perguntam, olha, o que eu faço? Diz, não é... Eu precisava ver para orientar, né? Mas a gente vai perguntando, vai trocando ideias e tal. Muitos daí olham, choveu ontem, mas não produziu. Não, tem que fazer a proteção dela, ou guardar o pólen, ou sei lá, né? A gente sempre recomenda não molhar o pólen para conseguir fecundar, né? Principalmente essas variedades mais comuns, né? Que tem a gente por aqui, né? Então a polinização é feita manualmente, Cavalli? Tem alguns que desenvolvem algum aparelho artesanal, assim, né? Há uns que pegam lá tipo, criam um vácuo, né? E pegam, tem no YouTube aí, tem um bebedorzinho de beija-flor, né? Daí coletam de várias flores o pólen, e daí tu cria tipo uma pistola, assim, que tu vai injetando o pólen na outra flor, assim, é muito, muito bonito ver isso, né? Mas mas também, né? Se tu fizer polinização com cotonete, com o dedo mesmo, ele vai funcionar da mesma forma, né? Só que o pólen destaca, né? Tem que estar bem sequinho, né? Uhum. Então não dá muito para a gente contar com a polinização por insetos, né? Tem que ser manual, porque o período de floração dela é muito curto, né? É muito rápido. Então, não sei se Tipo tem, se assim, tem, tem trabalhos com colmeias de abelha, alguma coisa do tipo assim, Cavalli? então, tem variedades assim, eu vou fazer um desenho aqui, mas não quero que leve a mal o pessoal que está assistindo, né? Então a flor é grandona assim, né? É bem maior que o meu rosto, né? Mas no meio disso tem uma roda assim que seria o pólen, e depois tem o estigma, né? O estigma geralmente fica longe, uns 5 centímetros, né? Do pólen. Então, as abelhas, elas não conseguem, não têm o acesso no pólen e no estigma, né? Fica muito longe disso. Algumas fecundam, né? Com a ajuda das abelhas, enfim, né? O pessoal também tem as abelhinhas sem ferão também, mas elas não têm um trabalho tão eficaz, né? Os trabalhos mais eficazes que tem é mamangava, né? Que daí tem o pessoal que tem resistência que é mamangava, e o próprio Uhum. morcego, né? Aquele morceguinho que come as ameixinhas agora no inverno, ele contribui muito mais do que a própria abelha, né? Mas tem Uhum. variedades como essas autoférteis, né? Que ela, com o passar do tempo também, os pesquisadores aí conseguiram encurtar o tamanho do estigma para perto do pólen, né? Daí tem
esse trabalho com mais eficácia, né? Só que ainda são um pouco meio caro as mudas dessas auto-ofertas, né? Então tem que fazer. Eu tenho feito mudas na minha própria residência, né? Tem uma estufa lá que faço os enxertos, né? Tenho apostado nos cavalos, né? Mais resistente e colocando variedades mais produtivas em cima do cavalo, É. Isso é um dos fatores, um dos motivos que é tão difícil se produzir pitaias e por isso que tem tanta escassez no mercado, né? Estava conversando ontem com o pessoal aqui de Vacaria. É muito difícil encontrar pitaia aqui em Vacaria. Eu acho que não, eu não vi plantas aqui ainda, mas deve ter. Eu vi o pessoal comentando ali, colocando plátano, não sei se tem. Depois tu pode até compartilhar conosco ali, Marcos. Mas assim, é muito raro tu encontrar pitais em alguns lugares do Brasil, devido à escassez de produção que se tem. Para te ter ideia, a polinização é manual. E aí tu faz ali, tu passa uma noite inteira polinizando e não quer dizer que essas flores vão vingar em frutos, né, ainda, né? Tem uma série de fatores que influenciam. Por isso que né? o Isso. preço da pitaia é tão elevado, né? Hoje eu não sei quanto que está o quilo da pitaia, Cavares. Se tu puder compartilhar conosco? Então, assim, em regiões mais produtivas, né, vamos levar em consideração ali perto de Torres, né? Em Torres tem Uhum, bastante pitaia, né? Pega no oeste de Santa tem. Catarina também, né? Tem bastante produtores, né? Então, lá o Tubarão preço ali. cai por causa da oferta, né? Mas aqui na nossa região do Alto Uruguai, aqui, às vezes vem a produção de São Paulo, né? Inclusive agora lá também para. Mas no Nordeste, por exemplo, começa agora. Estava trocando uma ideia com um professor da universidade aí, ele está começando agora as primeiras colheitas deste ano, né? Para uns 90 dias, enfim, né? Mas ela está começando agora as primeiras colheitas aí dessa safra. Então, aqui para, lá começa, né? Então, tem pitaia o ano inteiro. Só que também pagar só o frete de lá do Nordeste para cá vai se tornar um exorbitante o valor, né? Então, o pessoal prefere pegar de São Paulo, né? Lá tem muito produtor, por mais que, às vezes, muitos produtores não são orgânicos e pagam 6, 7 reais o quilo lá, né? Mas chegam a vender a 20 reais o quilo por aqui. Eu tenho feito a prospecção de mercado, né? Buscando, estudando esse mercado, daí pode utilizar em várias áreas também, né? Essa questão, então, como não tem muita oferta, a gente aproveita o preço, né? O preço, essa questão é de mercado, né? A lei da oferta e procura, né? Tudo isso ele baliza, mas também, óbvio que se tiver 20 reais o quilo, eu tenho atendido meus clientes a tempo com um preço justo, né? Que é aquilo que a gente sempre se baliza na agroecologia. Não, eu não vou explorar a pessoa que compra, mas também não quero ganhar tão pouco que não me dê resultado financeiro e que eu tenha que abandonar, inclusive, o campo, né? Por não ter um sustento. Então a gente pratica o preço justo, né? Hoje deve estar em torno de 12 a 15 reais aqui na nossa região. Claro, tem produtos que vêm de fora que daí às vezes eles exploram o outro agricultor lá e tu consegue baixar o preço aqui, mas daí vai também do bom senso do comerciante, inclusive do consumidor que compra isso, né? Eu vi em Porto Alegre, deve ser dessas pitais que vêm de São Paulo, né? Às vezes era meio fora de época, mas eu vi preços entre 25 e 30 reais o quilo da pitaia. E fiquei sabendo que teve épocas que chegou até 50. Acredito que no passado, né, quando era mais escasso ainda, né? Hoje já tem mais produtores. E é muito normal de te ver um fruto de pitaia entre 300 e 500 gramas, né, pitaia? Ô, Sim. Cavalli, compartilha conosco. É mais ou menos essa faixa de peso, né? Então, tu falava da polinização antes, né? Que não é garantido. Eu tenho uma taxa assim de polinização e de fecundidade em torno de 90%. Então, 90% das flores que eu fecundar, que eu fazer a polinização, eu vou ter a fecundidade de 90%, né? Mas tudo depende da própria quantidade de pólen, é o tamanho do fruto e o sabor do fruto também. Então, é um negócio, assim, espetacular, né? Porque tu tem um monte de leque, né? Mas eu tenho Nossa, colhido com certeza. frutos de 200 gramas, de 300, de 700 gramas, de 900 gramas, né?
Mas a média, assim, Nossa. que o consumidor gosta, assim, é uma fruta de 400 gramas, né? Às Uhum. vezes 2 ou 3 pitaias dá 1 quilo. Então, é praticamente, é razoavelmente esse tamanho aqui que o pessoal mais consome, né? Ah, show de bola. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, Cavalho. Aqui, a conversa está muito gostosa. Eu gostaria de continuar aí mais meia hora, 1 hora conversando, né? É sempre um prazer estar contigo. Quero agradecer mais uma vez a presença de você, Cavalho, e de todos os espectadores que estiveram aqui na live conosco. E encerrando agora a nossa live, vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Story. E aí, quem quiser compartilhar situações ou até mesmo dúvidas, nós estamos à disposição. Nas próximas 24 horas, as dúvidas e os esclarecimentos que forem postados ali nessa caixinha, a gente vai trabalhar nas respostas. Tá? Um grande É abraço. um prazer. Eu gostaria de agradecer aqui a você, Silvio, pela iniciativa e também a todos os telespectadores aí que nos assistiram, né? Agradecer mais uma vez o contato e fico à disposição para perguntas aí. Show de bola. Estamos à disposição e nos falamos aí nas próximas 24 horas. Grande abraço e boa noite.